Bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton. Vamos dar Newton aqui de história, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso bate-papo. Lembrando que nós já estamos no capítulo 12. Na última aula nós falamos sobre a crise aí, né, do Império Romano, falamos um pouco sobre a cultura, a organização social dos povos germânicos. Na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nosso conhecimento sobre esses povos germânicos, tá? Então eu continuo com esse slide aqui com vocês para mostrar esse mapa aí, né? Lembrando que onde antes era o Império Romano, se transformou em vários reinos germânicos, né? Então, esses novos reinos, a maioria aí não teve uma duração longa, né? Até porque nós vamos ter outras invasões ocorrendo dentro dos invasores, entendeu? Então, os germânicos invadiram o território romano e a gente vai ter outros invasores invadindo o território dos germânicos, que antes era dos romanos, entendeu? É mais ou menos isso, certo? Desses reinos, gente, o que de fato se fortaleceu mesmo e se transformou em um grande império foi o dos francos. Eles conseguiram resistir e, mais do que resistir, eles conseguiram também expandir seus domínios, inclusive sobre outros reinos germânicos. Então, os francos, se você olhar aqui, né, na nossa nomenclatura, é esse grupo aqui de rosa, tá? Seria aí o domínio dos francos, lembrando que eles vão se expandir. Fora eles, você tinha os vândalos, os visigodos, vários outros grupos. Inclusive aqui dominando a parte da Itália, os ostrogodos. Todos eles eram grupos de origem germânica, certo? Então vamos lá, continuando aí o nosso bate-papo. Com o passar do tempo, a gente vai ter acontecendo naturalmente a convivência entre os germanos e os romanos. E naturalmente acontece algo que a gente conversa toda vez que a gente fala de dois grupos culturais diferentes que se encontram e ficam muito tempo próximos. Acontece o intercâmbio cultural, ou seja, as culturas elas vão se misturar, elas vão se fundir, tá? E aí isso vai dar origem a novos hábitos, uma nova organização social, novas leis, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esse momento de invasão de territórios romanos, de germânicos guerreando, um reino germânico guerreando com outro reino germânico e tudo mais, isso gera agitação, né, na sociedade, inquietação. Então a população em si acaba abandonando as cidades, tá? As estradas, por exemplo, ficaram perigosas porque não se tinha mais vigilância e os assaltantes ficavam por ali para roubar os mercadores que passavam. Então a gente tem as pessoas saindo das cidades e a gente tem o comércio enfraquecendo, parando, né? Porque a vida urbana ela deixou de ser atrativa por essas violências, por esses assaltos, por esses problemas, essas crises, tá? Então, olha só, a gente tem guerra, crise política, fome, doenças, tudo isso abalando essa população. Então, essa população vai mudar a sua cultura, digamos assim, em vez de estar na cidade, em vez de estar nos centros urbanos, né, eles vão passar a ir para os meios rurais, vão se tornar uma sociedade mais ruralizada. Certo? Então, no fim aí desse período de antiguidade, que a gente está falando da transição, né, da antiguidade para a Idade Média, a gente tem uma sociedade aí ruralizada, ou seja, vivendo no campo, que é uma sociedade cristã, tá? E é uma sociedade que busca ali, não obedece mais tanto às leis romanas, porque o Império Romano já se fragmentou, mas ela tenta obedecer aí o dono da terra, o dono da propriedade rural, que eles foram buscar abrigo, que eles foram buscar auxílio, certo? Lembrando, gente, se vocês não entenderem alguma coisa na explicação, alguma coisa do conteúdo, mandem mensagem, vocês têm um número do WhatsApp, tá? É uma coisa assim que... na verdade, o certo seria a gente se comunicar através de e-mail, né? Mas nós, os professores da Escola Mestre Jesus, disponibilizamos os nossos números pessoais para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, para que seja uma coisa mais rápida, para que vocês possam estar entrando em contato com a gente e a gente respondendo vocês também.
Então, se vocês tiverem dúvida, se alguma coisa não estiver bem explicada, por favor, mandem mensagem que eu estarei respondendo assim que for possível, certo? Vamos falar agora da religião dos povos germânicos. Isso aqui vocês vão gostar, gente, porque principalmente o pessoal que assiste filme de super-heróis, né? Vou falar de algumas divindades germânicas aqui que vocês conhecem, não conhecem assim pelo um fato histórico, mas conhecem porque assistem filmes de super-heróis, tá? Então, olha só, os povos germânicos, eles eram muito guerreiros, tá? Então, muito de ser guerreiro desses povos estava relacionado à religiosidade deles. Eles não frequentavam, nem construíam templos, como acontecia com os romanos, tá? Eles não adoravam antepassados. A religiosidade deles era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, como vocês já sabem, né? E esses deuses representavam forças da natureza. E aí a gente tem os deuses principais cultuados aí pelos germânicos. Eu vou falar de 3. Primeiro, Odin. Você sabe quem é Odin, né? Já assistiu lá no filme dos Vingadores, né? Odin aí, gente, era a divindade principal. Era protetor da guerra, detentor da sabedoria, né? Tinha inclusive poderes de cura. Tá aqui representado sentadinho aqui o Odin, né? O pai de todos lá no filme, né? Odin tinha um filho que era o Thor, né? Que era o deus do trovão e das tempestades. Aqui, ó, o Thor diferente do que vocês estão acostumados a ver no filme, né? Mas está aqui o martelinho dele, inclusive. Tinha o Loki, né? Que era o deus da trapaça, da mentira. Também era uma divindade muito cultuada. O Loki eu não coloquei aí. Os germânicos, gente, eles acreditavam no destino, ou seja, acreditavam que eles já nasciam com o destino traçado pelos deuses. Acreditavam também na vida após a morte. Inclusive, eles acreditavam aí que os guerreiros mesmo, habilidosos, eles não podiam ter medo de morrer na guerra. Para eles, o melhor era morrer na guerra, tá? Segundo a religiosidade que eles acreditavam, se o guerreiro morresse na guerra, ele iria para o paraíso. Se ele morresse na guerra, ele iria aí, no caso, ser conduzido pelas valquírias, que aparece no filme do Thor também, né? Aqui a representação das valquírias. Tá? Valquírias eram mulheres que tinham a missão de levar esses guerreiros mortos em combate até a chamada Valhalla, que seria o paraíso para eles, né? O paraíso de Odin. Mas o camarada não morreu em guerra, ele viveu, ficou velho, morreu doente. Então, gente, esse aí não ia para o paraíso. Tá? Os homens que morressem de velhice ou doença, eles iam para um outro local, que era uma espécie de inferno gelado, governado por Hel, que era filha de Loki. Ou seja, se você fosse um germânico naquela época e quisesse ir para o paraíso, você tinha que morrer em batalha, certo? Ser muito corajoso, não ter medo da morte, não temer a morte, aí você seria de fato um beneficiado entrando no paraíso de Odin. Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre os francos e a identidade cristã no Ocidente. Gente, o reino dos francos teve como um rei, um dos mais importantes, o Clovis. O Clovis, por que ele foi importante? Porque ele vai unificar as tribos e vai expulsar romanos e outros povos que estavam ali no território dos francos. E com isso ele acaba estabelecendo aí uma administração centralizada sobre as tribos. Tá entendendo? Lembra que a gente falou lá que o reino dos francos foi o único que conseguiu se transformar num grande império? Isso porque eles conseguiram unificar as tribos sob um único governo. Lembra que antes cada tribo tinha o seu patriarca e tudo mais? Pois é, o Clovis consegue essa unificação. E ele vai se converter ao cristianismo e ele vai conseguir também que as outras pessoas, os outros francos também se convertessem. Então agora eles obedeciam um mesmo governo e estavam sob uma mesma religião. Então eles se unificaram em torno de um governo e em torno de uma religião. Essa primeira imagem aí representa o batismo do Clovis, né? Por elementos aí católicos, tá? Depois que o Clovis morre, né? Aí a gente tem
assumindo o governo dos francos, a dinastia merovingia. Essa dinastia aí, gente, esses reis que vieram depois do Clovis, eles foram considerados e ficaram conhecidos como reis indolentes, ou seja, reis preguiçosos. Por quê? Porque eles não governavam. Na verdade, eles deixavam o governo, a administração, para pessoas, né, que eram considerados e chamados de prefeitos do palácio. Os prefeitos do palácio é como se fossem funcionários deles, tá? Esses funcionários, eles deviam cuidar da administração, cuidar da cobrança de impostos, da arrecadação, tudo mais. Ou seja, esses reis eram considerados preguiçosos porque o trabalho que era para ser feito por eles, eles deixavam nas mãos dos prefeitos do palácio, também conhecido como majordamos também. Tá? O problema, gente, é que com o tempo esses prefeitos do palácio começam a adquirir mais poder e importância do que os próprios reis. Olha isso que interessante, né? Por preguiça, os reis da dinastia merovingia acabam perdendo importância para os majordamos, os prefeitos do palácio, certo? E aí a gente tem um desses prefeitos, o Carlos Martel, né? Ele vai lutar e vai conter algumas invasões. Os árabes queriam invadir o território dos francos e é o Carlos Martel que vai conseguir evitar isso. E de certa forma até protege a invasão dos árabes em relação à Europa, né? Vocês viram lá que os árabes da Europa eles conseguiram dominar a península ibérica, lá do outro lado, onde está Portugal e tudo mais. Mas onde está o reino dos francos? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Os árabes conseguiram dominar isso aqui, ó, a península ibérica. Mas aqui onde estava o reino dos francos, o Carlos Martel conseguiu impedir que eles chegassem a invadir o território europeu, o território dos outros povos germânicos. Então isso vai gerar um prestígio maior aí, já que ele era um prefeito do palácio. Tá? O filho dele, que vem depois, né, chamado Pepino Breve, que eu botei aí a imagem para vocês, ele vai dar início a uma outra dinastia que vai governar os francos, a dinastia Carolíngia. Ele vai assumir a realeza, né? Ele vai assumir aí, na verdade o Papa vai conceder a ele o título de rei, e aí acaba a dinastia merovingia e a gente já tem, eles não tinham, lembrando que eles não tinham linhagem real, tá? Mas pelo fato deles governarem já e tudo mais no lugar dos reis preguiçosos, então, e terem conseguido vitórias em batalhas, né? Por exemplo, o Pepino Grande ele vai derrotar um outro povo chamado Lombardos, que ocupavam a Península Itálica. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui entre esses aqui os Lombardos. Ele vai derrotar essa galera e vai ampliar os domínios do território. Então a Igreja Católica vai conceder a ele o título de rei, certo? E aí, nesse momento, a gente tem a ideia também de divisão, né, entre o poder espiritual, representado pela igreja, e o poder de governo, representado, no caso, aí, pelo Pepino o Breve. Tá? Gente, a partir disso, dessa explicação, a gente entende aí que os francos passaram a ser vistos como defensores do cristianismo no Ocidente, até porque as suas batalhas foram contra os árabes, tá? Então, a gente tem aí a Igreja Católica apoiando e muito a formação desse império, até porque quanto mais território Pepino Breve conseguisse alcançar, maior seriam os números de fiéis para a Igreja Católica, certo? Gente, para hoje fica o exercício. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui para vocês um minutinho só, que eu vou escrever aqui, que eu esqueci de escrever qual era o exercício para ficar para vocês hoje. Exercício, página 58 e página 61.
certo? Façam, enviem para mim esse exercício aí. Gente, era isso que nós tínhamos para conversar com hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima.